Pois quem é que faz a boca do homem, ou que faz o mudo, ou o surdo, ou o cego, ou que vê? Se ajeita na cadeira, prepara o seu tererê, o seu chimarrão, o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, Parola Inédita número 152, a quinta dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós estamos com a nossa escalação formada com 04 Mente Brilhante e Decana aqui formando o trio Parada Dura para a gente bater um papo, parolar sobre então o texto que hoje está em Êxodo capítulo 4, versículo 11, dentro da passagem ainda da sarça ardente na semana passada com o pastor Lucas Marques. Nós falamos sobre o cajado, né? Deus pergunta para Moisés o que tem nas mãos. E dentro dessa mesma passagem, Deus faz uma segunda pergunta para Moisés. Deus faz uma segunda pergunta para Moisés, quando ele fala assim, não sou eu o Senhor? Então, se prepara, porque a conversa hoje está especial. E aí, 04, e aí, Mente Brilhante de volta, então, para a gente bater um papo, meninos? Tamo aí, cara. Vamos aí, né? Eu quero primeiro fazer uma introdução aqui. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu fui deixado de canto aqui por esse trio, né? O Paulinho não está aqui hoje, mas ele sabe muito bem onde o calo aperta. Mas eu estou de volta e, como disse certa vez um técnico, vocês vão ter que me engolir, entendeu? E não adianta querer me escantear. Por isso que agora quem está no canto aqui, ó, quem está no canto aqui, ó, tá vendo? Não adianta ficar fazendo, sabe, questiúnculas por aí, falando mal de mim, colocando aqui uma orquídea no meu lugar, sabe, falando de girafas quando eu não estava aqui. Eu estou sabendo de tudo, senhor Arthur. Eu estou sabendo de tudo, seu 04. E você também, Paulinho. Não venha nessa, não. Entendeu? Obrigado, Vânia. Ô, Ilcinho, você sabe que teve mais curtida com a orquídea, né? Então, estamos pensando em deixar ela direto, viu? Minha maior preocupação, meninos, é o dia que a orquídea for parada na rua para perguntar a respeito da... Aí eu vou ficar assustado de verdade. O pior é que me pararam na igreja outro dia e falaram assim, meu, qual que é essa história da girafa que eu não estou entendendo nada? E eu tava tão assim aleatório, né? E eu falei, cara, o que estão falando? Aí a Vânia passa assim, ela fala, do canal dos Paroleiros. Eu falei, meu, não acredito, cara. Você sabe que o Paulinho levantou umas 2 parolas atrás a história da foca. Então a gente vai ficar com essa história na manga aqui, ó. Para um momento oportuno a gente joga na tela aqui a história da foca. Muito bem. Meninos, vamos parolar então, vamos seguir o nosso trecho aqui. Nessa semana nós vamos estar falando a respeito então da pergunta de Deus para Moisés, que está lá em Êxodo 4, versículo 11. E é claro que puxar essa pergunta de forma isolada não vai dar o entendimento correto do que a gente quer abordar aqui, nem a intenção de Deus por trás da pergunta. Mas existe um momento que eu diria que assim, bastante tenso da conversa entre Deus e Moisés. E depois que Deus pergunta para Moisés, então, a respeito do cajado, e fica claro o que ele espera de Moisés, Moisés começa, então, com a sua série de desculpinhas esfarrapadas, né, querendo se esquivar, né, da responsabilidade, querendo se esquivar daquele chamado, por provavelmente não se sentir apto, não se sentir digno, não se sentir preparado para aquilo. Porque na hora que a gente vê Moisés e fala assim, olha, eu sou uma pessoa de boca pesada, alguns vão dizer que ele era gago, alguns vão falar que ele tinha a língua presa, alguns vão falar que simplesmente ele era mais envergonhado. Não tem como a gente saber de fato o que estava por trás dessa questão toda aqui, mas o fato é
que Moisés falou, olha, eu não estou muito empolgado com essa história, com esse chamado que o senhor tem para mim, se for possível, passa para outro, né? Porque, afinal de contas, eu tenho esse probleminha de fala aqui, e eu vou falar uma coisa, a culpa não é minha. Eu sempre tive essa sensação, meninos, de que é meio que Moisés estivesse jogando no colo de Deus de volta, dizendo assim, olha, se eu sou pesado de fala, a culpa não é minha, né? E aí isso traz uma irritação bem grande aqui para Deus, tanto é que Deus começa essa série de indagações com Moisés e encerra, então, com não sou eu, Senhor. Mas queria escutar vocês um pouquinho aqui desse trecho. Quer começar, Will? Beleza, bora lá, né? Afinal de contas, depois da disciplina que vocês me colocaram, acho que eu posso falar um pouquinho. Falar de brincadeira, que eu estava meditando, né, nessa parola aqui que a gente ia ministrar aqui, falar, e eu achei interessante, porque você falou sobre, como é que você usou uma expressão aí, que desculpinha esfarrapada, né? Mas eu estava lendo e, cara, é muito louco, né? Porque Deus, ele fala para Moisés, Moisés, eu vou fazer isso. E aí, Moisés, olha, eu vou fazer dessa forma, o povo vai sair, estou falando lá em Êxodo capítulo 3, né? Olha, o povo vai sair do Egito, o povo vai sair rico, o povo, olha, todo mundo vai acontecer, não sei o que lá. Aí no versículo 1 do Êxodo 4, ele fala assim, mas eis que não crerão. Ou seja, Deus está falando, olha, vai acontecer. Vai acontecer. É uma palavra. Eu estou liberando essa palavra. Eu estou liberando. Vai acontecer. Né? Aí a Moisés fala assim, não vai não. Não vai. É como querendo dizer assim, Deus, olha só, tudo bem, você está aí e tal, mas não vai pegar isso. E eu acho que é aí que pegou... Gente, na Bíblia Revista e Atualizada pelos Paroleiros, que já está na Amazon, vá lá, acesse e compre. Você verá que, na verdade, Deus, eu acho que nesse momento, Moisés pegou no calcanhar de Deus e falou o seguinte, olha, não é assim que funciona. E aí Deus, ele fala assim, basicamente, Moisés, eu não sou homem para que minta, e nem me arrependo daquilo que eu prometi. Se eu falei, eu vou cumprir. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Você vai como boca de profeta, você vai como homem de Deus e você vai falar, porque assim, vai acontecer. Vai acontecer. E aí, Moisés começa com toda essa historinha. Mas se a gente for entender um pouco da trajetória de Moisés, lá em Atos capítulo 7, nós vamos ver que em 3 fases nós vamos ver a passagem da vida de Moisés. Moisés, eu queria lembrar, como o Edson Teixeira fala, que Moisés, ele tinha os primeiros 40 anos, ele pensava ser alguém. E aí os outros 40, ele se tornou ninguém. E os outros 40, Deus está mostrando para ele o que ele faz com alguém, né? Com alguém que pensa que é alguém, e esse trocadilho que o Edson Teixeira gosta de fazer aí com as nossas cabeças, né? E aí é aqui que está acontecendo, porque, na verdade, lá em Hebreus, a palavra vai dizer que o próprio Moisés, ele não quis se contaminar com as coisas inerentes ao Egito. Ao contrário, o que ele quis fazer? Ele quis deixar mão daquilo que era pecado e seguir a vida. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Deus se levantando e falando para ele assim, rapaz, eu já entendi, o teu coração já foi provado, você já foi transformado, tá tudo certo. Agora, vem comigo, porque vai acontecer. E você tem que ser o canudinho da Coca-Cola, porque vai acontecer. Porque você foi levantado num tempo... Deixa eu te contar uma história aqui, Moisés. Olha, lá atrás, o que estava acontecendo era o seguinte, Faraó ia matar todo mundo. Mas como eu tenho um baita senso de humor, o que eu fiz? Ele vai matar todo mundo. Eu vou, tá bom. Então eu vou contar uma historinha para ele aqui.
vai nascer um homem chamado O Libertador. Esse homem, debaixo de um decreto de morte, eu vou colocar o Libertador dentro do ambiente de Faraó. Ele vai cuidar, ele vai pagar ainda o salário da mãe. Sabe de uma coisa? A minha mãe só teve gasto comigo. Nesse caso, a mãe dele não teve gasto, foi paga, ela e a outra filha, ou seja, foi remunerado para cuidar do próprio filho. Olha que maravilha. E aí agora, Moisés, larga a mão de ser cabeçudo, presta atenção, vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai falar. E aí ele começa a dar essas desculpinhas, gostei do que o Arthur falou. E me remeteu a algo interessante que está lá em Mateus, capítulo 10, que vai fazer algo semelhante. Porque Deus, ele fala, Jesus ele vai falar o seguinte, olha, você não precisa se preocupar, porque naquele tempo, naquela ocasião, vão te colocar diante de reis, vão te colocar diante de pessoas, e olha, você não tem que se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito Santo te governará, te dará a palavra para que você fale diante deles, e você vai falar com autoridade. Então veja que nessa passagem, Deus está falando algo, apontando para aquilo que vai acontecer no dia de hoje. E aqui é interessante, porque talvez você que esteja nos ouvindo, você que esteja nos assistindo, e leu, porque a palavra fala, né, a respeito, não sou eu quem fez a boca, ou que faz o mudo, ou o surdo, ou que vê o cego. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra aqui, Deus ele está trazendo um entendimento a respeito. Ei, eu sou aquele que faz abrir a madre da estéreo. Eu sou aquele que faz o cego enxergar. Eu sou aquele que faz o surdo ouvir. Então, Moisés, para mim não existe nada demasiadamente difícil. Vai, por quê? Vai acontecer. Concordo com tudo que você falou aí, Will. Tá ótimo. Mas você sabe que uma das coisas que me chamou a atenção é que ele foi conversando com Deus, né? Não vou usar a palavra negociando, ele foi ali trocando figurinha com Deus até a próxima. Eu acho que o calo apertou quando ele fala para o Senhor, manda outro no meu lugar. E quando ele não chegou, ele chegou no limite, vamos dizer assim, né? Que é o texto que a gente está trabalhando aqui, onde ele apresenta a maior dificuldade dele. Então, primeiro ele apresentou lá que falou assim, olha, quem sou eu para ir diante do faraó, né? Depois eu vou falar em teu nome, né? Eu vou falar aqui quem me mandou, Deus me mandou, né? Então ele foi usando os argumentos, tal, e Deus em todos os momentos você vê que Deus foi dando para ele sempre uma saída. Olha, você vai, o sinal é que vocês vão sair para me adorar. Depois, olha, se o povo não querer te ouvir, você vai jogar a vara, que depois se torna a vara de Deus, o cajado de Deus. Se não quiserem aceitarem esse sinal, você vai pôr a mão. Então, assim, Deus foi dando todas as saídas para ele. E essa, né, que a gente está conversando hoje, Deus está respondendo assim, cara, quem fez sou eu e eu vou te usar como você é. Né? Essa é a soberania, essa é a maravilha do evangelho. É como você é, eu sei que você é gago, ou eu sei que você tem um problema de fala, eu sei que você tem uma dificuldade de comunicação, né? Mas como você é que eu vou te usar? Só para fazer uma encenação, sei lá, eu muitas vezes eu não gosto de me ver pregando, pelo amor de Deus, eu não gosto da minha pregação. E aí tem gente que fala assim, cara, foi maravilhoso. E eu falei, cara, para mim foi horrível, né? Mas aí dá para entender um pouco assim, meu Deus usou, mesmo eu me achando mal, né? E ele ali, né? Eu sou pesado no falar, é dessa maneira que eu vou te usar, né? Eu sou o Deus que te fez, eu sei como é que você é, você não precisa falar para mim. O que eu acho que pegou para ele foi justamente assim, ó, manda outro no meu lugar. E aí a gente vê que assim, é nessa hora que Deus fala, peraí, meu irmão, você não tá entendendo, é com você o negócio. Não vai passar para outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes quando Deus está nos chamando, está insistindo, e aí olha que beleza, né? Deus insistiu com ele.
Pô, começa no capítulo 3, estamos no capítulo 4, já passou por 3, 4 argumentos, e Deus, pela infinita misericórdia, insistindo com Moisés, né? E aí eu estava lembrando de Abraão, né? Abraão entrou diante do Senhor lá, intercedendo por Sodoma e Gomorra, a gente sabe que é principalmente pela família dele, e aí ele começa com 50 justos. Senhor, mas e se tiver 40? Né? E você vê que Deus ele vai indo até um limite com a gente. E Moisés achou o limite aqui, né? Olha, tudo que você pediu, eu te dei resposta. Agora você queria mandar outro? Aquilo que eu te chamei para você fazer? Né? Então, muitas vezes a gente está que nem Moisés aí, né? Deus está mandando a gente fazer a obra, está nos chamando para algo, e a gente está querendo, pô, Senhor, manda outro, né? Usa outro. Não, e Deus quer usar a gente assim na obra. Mas esse texto é fantástico, porque ele vai, Deus ainda fala assim, então tá bom, vou mandar um cara te ajudar, que é teu irmão, que fala bem, mas você é que vai, né? Então, por mais que você tentou fugir, Moisés, você é que eu, na realidade, sim, foi você que eu escolhi para fazer isso. O que o Edson fala é justamente, são 40 anos, são 40 anos sendo preparado dentro do palácio, 40 anos sendo agora, né, desconstruído tudo aquilo no deserto, para ele viver 40 anos agora de maravilhas diante do Senhor. Porque a experiência com Deus só vai começar na sarça ardente. Até então ele não tinha tido. E se a gente parar para pensar, há muitos anos que eles não tinham experiência com Deus, né? A profecia lá em Abraão fala assim, olha, uma hora a tua descendência vai se tornar escravo, vai passar 400 anos, mas uma hora eu vou lá resgatá-los. Essa profecia está lá em Gênesis, se eu não me engano, 15, alguma coisa assim. E aí Deus vai lá e ela realmente acontece. E aí quem Deus usa é esse homem que, aos olhos dele, é que nem nós hoje. Muitas vezes a gente não se acha capaz, e a verdade é essa. Se não for a graça e se não for a misericórdia de Deus, a gente também não consegue fazer. Essa parábola de hoje, ela está muito ligada à da semana passada, e aí, se você não assistiu da semana passada, quero desafiar você a acompanhar, porque é uma continuação do chamado de Moisés, e tem alguns pontos que vocês estavam falando aqui, eu estava anotando, eu queria compartilhar com vocês, assim. Primeira coisa que me vem na cabeça com essa resposta de Moisés, não é o medo de Moisés, mas é a tentativa de Moisés achar que ele sabe mais do que Deus, o que é certo e o que é errado. Isso aqui é um troço que tem me incomodado bastante, porque nós vamos trazer isso para os dias de hoje no segundo bloco, mas no primeiro bloco é como se Moisés tivesse dito para Deus assim, olha Deus, você errou. O que você está planejando errou. Eu sei mais do que o senhor nisso aqui. O orgulho, a arrogância do ser humano é algo que precisa ser sempre constantemente vigiado, porque vira e mexe, nós às vezes nos pegamos dizendo para Deus assim, puxa Deus, se acontecesse tal coisa, talvez daria certo. Como se a gente soubesse mais do que ele, do que é certo e do que é errado, sabendo muito mais do que o presente, do futuro, né? Mas eu queria trazer aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui, quantas vezes Deus se apresenta como eu sou o Senhor. Tem passagens aqui em Levítico, em Números, em Isaías, a própria apresentação de Deus para Moisés no começo da passagem, porque uma das coisas que Moisés fala é assim, olha, eu vou chegar no Egito lá e não vão acreditar em mim, né? E Deus fala assim, Moisés, não tem nada a ver com você, querido. Quem vai falar, quem vai te dar as palavras sou eu. Quem vai mover sou eu. Quem vai enviar as pragas sou eu. Ou seja, nunca foi sobre você. Moisés, a questão toda não é você. Eu sou o Senhor. E aí, eu quero puxar um texto de Lucas 1, quando o anjo vira para Maria e fala assim, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus coloca uma posição, quando Deus dá uma palavra, quando Deus decide uma coisa, não tem impossível, não tem circunstância, não tem nada que impeça o agir de Deus dentro daquilo que ele planejou. Então, essa questão da relação do homem com o senhorio de Deus
é algo que a gente pode trazer aqui para essa nossa roda, esses últimos minutos que faltam aqui. Por que a gente briga tanto, meninos, e com Moisés não foi diferente, né? Para entender que ele é o Senhor e que ele tem um controle de todas as coisas e que mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, tudo continua debaixo do poder das mãos dele e opera por meio da palavra dele. Quando nós vamos falar sobre isso, eu gosto de fazer uma distinção, né, em relação à soberania de Deus e Deus estar no controle, né? Porque dá uma impressão de que, sem fazer nenhuma piadinha aqui, mas é como se Deus estivesse com o joystick na mão e o submarino estivesse lá embaixo. E a bem da verdade é que Deus ele é soberano. E dentro da soberania dele as coisas acontecem. Agora, falar que Deus tem o controle é algo muito subjetivo. Porque se Deus tivesse o controle, nós estamos jogando uma responsabilidade para ele a respeito de atitudes e decisões nossas. Então, se eu falo que Deus ele tem o controle, então quando eu peco, é ele quem me mandou pecar. Agora, quando eu falo de soberania, estou falando que, assim, a despeito de tudo que acontece aqui, aquilo que Deus ele determinou, como diz lá em Isaías 46:10, né, que o propósito do Senhor, ele permanecerá. Pode dar na canela, pode ser o que acontecer. O propósito, o conselho, o desígnio dele vai acontecer. Isso é soberania. E aí o exemplo que eu dei outro dia numa aula é basicamente o seguinte. Você tem um trilho, esse trilho, o trem, ele vai chegar de uma estação a outra, isso é soberania. Agora, compete a você entrar nesse vagão ou não. Ou seja, o propósito de Deus ele vai se cumprir. Agora, você pode ser participante desse propósito estando ou não dentro do trem. Agora, para eu estar dentro do trem, eu tenho que dar, aí eu tenho que dar o controle da minha vida a ele. E como eu faço isso? Paulo ele vai dizer que habite, pois, ricamente em vós a palavra de Deus. Então, quando a palavra ela habita, e a palavra habitar significa fazer morada. Você habita na sua casa, né? Então, ou seja, você acorda pela manhã, toma o seu café da manhã, vai trabalhar, algumas pessoas voltam, almoçam em casa, e aí você tem a sua família ali, tudo. Então, ou seja, a palavra habitando ali, ela fazendo morada dentro de você. E aí, a partir do momento que a palavra faz morada dentro de mim, ela se associa ao Espírito Santo, que aí, aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito, então a palavra, junto com o Espírito, ela começa a conduzir a minha vida. Aí agora Deus passa a ter controle da minha vida, né? Quando nós vemos aqui Moisés tentando se furtar, eu entendo, e aí é uma visão particular minha, que o que estava basicamente acontecendo eu já vivi nos palácios, eu sei tudo o que aconteceu lá dentro. Sabe de uma coisa? Estou muito bem aqui nessa terra. Sabe, Deus? Eu já experimentei de coisas daquilo. E aí diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, que pela fé Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou, como que Moisés podia falar por amor de Cristo se Cristo não tinha aparecido? Você entende? Olha o que ele está falando. Olha, eu sei que tudo isso que eu estou passando aponta para um Salvador lá na frente. E por conta disso, eu abro mão disso. Eu abro mão disso tudo. Deus, sabe, eu não quero voltar para aquela terra. Eu não quero ter que enfrentar aquela situação. Deus, eu sei que o Senhor é soberano. E talvez, e aí de novo, numa visão particular minha, sabe? Eu ouvi uma vez o testemunho de um homem que ele era extremamente drogado. Deus restaurou completamente a vida dele. E ele estava passando, se eu não me engano, foi na Augusta. Ele estava descendo a Augusta e Deus falou para ele, entra nessa boate aqui. E ele fala, Deus, não vou. Aí ele fala, entra lá, porque eu tenho uma obra ali. E ele fala, não vou. E aí Deus o impulsiona isso, ele entra lá. Ele fala, tá bom, Deus, eu vou fazer o que você está falando. Ele entra,
Quando ele chega lá, tem uma pessoa sentada no bar, Deus coloca a palavra dentro dele, ele entrega a palavra para essa pessoa, como querendo dizer, olha, está na hora de você voltar para os teus caminhos. E ele sai e aquela pessoa se reconcilia com o Senhor. Então, dentro desse caráter de soberania de Deus e de quando eu e você entregamos o controle das nossas vidas a Ele, aí sim, de fato, nós vamos entender tudo isso que está acontecendo. E só para deixar um gostinho aqui, enquanto o Xandão falava, o Xandão falou a respeito de que muitas vezes ele se colocava os problemas dele, né? E aí eu me lembrei desse pregador que se chama-se Nick Vujicic, eu acho assim, que é aquele pregador que não tem braços e não tem perna. E ele é um homem tremendamente usado por Deus, ou seja, Moisés, por muito menos, ele falou, eu não posso, porque eu sou gago, tenho língua presa, não importa o que seja. Mas esse Nick, ele vai para cima e para baixo e está pregando o evangelho tremendamente. Então, não é a tua... E é exatamente o que o Xandão falou, né? Que é, de fato, a excelência do Senhor habitando e se manifestando dentro de nós, né? O senhor, posso corroborar? Tem um Olha, versículo de Deuteronômio 18, que eu gosto muito, Deuteronômio 18:15, que diz, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. É Moisés citando Jesus, né? Ele apontando, né? Vamos lembrar que a lei mosaica, ela aponta para Jesus, né? Quando Jesus ele fala em Lucas capítulo 24, ele vai falar assim, ei, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E aí as pessoas, por falta de conhecimento, acabam dizendo assim, tá vendo aí, ó, Jesus acabou com a lei. E não é isso, ele está falando, ó, tudo aquilo que o profeta disse, os salmos disse, a lei disse, apontava para mim. E tem uma cena maravilhosa no The Chosen. Não sei se vocês já assistiram, mas para mim a cena, de todos... Pra mim, eu amo esse corte, amo. É exatamente isso que eu ia falar, né? Eu acho que é isso que você vai falar, eu amo. Eu vou invocar a lei de Moisés. I am the law of Moses. Cara, é sensacional essa cena. Arrepia, cara, arrepia. Ele fala, eu sou a lei de Moisés. É muito louco isso. Meninas, vamos fazer uma pausa aqui, então, dessa primeira parte da Parola 152, a quinta dentro do tema Sermão do Monte, não. Perguntas de Deus. Então, você já sabe, curte esse vídeo aqui, compartilha, que é para poder esse conteúdo chegar a mais pessoas. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, o canal dos Paroleiros está nas principais plataformas. Escolha aquela que for melhor para você. Já já a gente se encontra no segundo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.